Oi, gente, estamos de volta para apresentar para vocês o estudo das últimas organelas aí presentes no citoplasma da célula eucariótica. São elas o lisossomo, os peroxissomos, microtúbulos e os centríolos. Vamos lá? Então, último módulo, módulo 6 da apostila 1. Onde eu consigo encontrar lisossomos, professora? Olha a seta aí indicando. Lisossomos dentro do citoplasma da célula eucariótica. Então, os lisossomos a gente pode ver que são corpúsculos esféricos dentro da célula, que tem uma membrana e essa membrana envolve enzimas hidrolíticas, que são enzimas lise é quebra, né? E hidro, que é na presença de água. Então, elas fazem lise em solução. Elas estão presentes nas células animais, nos protozoários, também em vegetais, essas estruturas. E como a gente viu no capítulo anterior, né, uma das funções do Golgi é originar essas organelas, os lisossomos. As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, aí esse retículo armazena, transporta até o Golgi. O Golgi forma novas vesículas, né? E essas vesículas ficam dentro da célula, cheias de enzimas dentro. E a gente consegue ver aí uma micrografia. Vejam que os lisossomos estão indicados com a letra L dentro. Então, vários lisossomos presentes no interior dessa foto, né, de uma célula. Tudo bem? E qual é a função dessa estrutura, né, do lisossomo? É a digestão que acontece dentro da célula, lá no citoplasma, né? Só que muitas coisas podem ser digeridas por uma célula. A partir da origem, né, da estrutura que é digerida, a gente pode classificar aí como heterofagia. Hétero é de diferente, né? Então, é uma partícula que veio de fora da célula, que foi englobada por meio da fagocitose e da pinocitose, processos estudados na aula de membrana plasmática. A autofagia também é possível quando a célula digere estruturas dela mesma, que estão ou em desuso, ou então estão muito velhas, né? Assim acontece uma renovação das estruturas celulares. E tem a última possibilidade, que é a autólise. Acontece aí de uma forma muito radical, né? A membrana do lisossomo, ela rompe, e aí essas enzimas que estavam envoltas por essa membrana são liberadas lá no citoplasma. E aí elas digerem a célula e promovem aí a desintegração celular. Então a célula morre a partir desse processo de autólise. Tem o esquema presente na apostila que mostra essas duas possibilidades, né? Primeiro, a autofagia, porque tem uma estrutura da célula que está já dentro de uma vesícula que está sendo digerida, né? O lisossomo, ele gruda lá e digere essa estrutura que parece uma mitocôndria, né? E tem a heterofagia aqui embaixo também, ó. Primeiro precisa acontecer uma fagocitose, depois o lisossomo se fusiona à vesícula da fagocitose, que é o fagossomo, e é isso a gente pode chamar de vacúolo digestivo ou digestório. O que sobra, minha gente, vai ser mandado para fora da célula, né? É o processo que a gente chama de exocitose, tanto da autofagia como da heterofagia. E a autólise? Esse processo também é muito importante. O exemplo clássico é na metamorfose aí dos anfíbios. A cauda do girino, as células da cauda do girino sofrem autólise, né? E aí essa estrutura desaparece graças à morte celular programada dessas células. Tudo bem? Segunda organela da aula de hoje, peroxissomo, onde eu encontro ele na célula
também são vesículas pequenininhas, né? Olha só, minha gente. Ele tem aí, também como uma estrutura, corpúsculos esféricos, assim como os lisossomos. Uma membrana que envolve enzimas hidrolíticas. Animais têm, fungos têm, protozoários têm, vegetais têm também. E agora essas enzimas, que lá nos lisossomos são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, agora são produzidas em ribossomos livres no citoplasma da célula. E aí tem micrografia foto dessas vesículas presentes no citoplasma. Pessoal, qual a diferença então de peroxissomo com lisossomo que a gente acabou de aprender? Então, primeira e mais importante das suas funções é que ele faz a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Do nosso metabolismo, né, muitas reações acabam por formar água oxigenada, que é o H2O2 aí. Aí a catalase, presente lá dentro do peroxissomo, vai produzir água e produzir oxigênio. Né? A água oxigenada é tóxica para as nossas células. A água e o oxigênio a gente pode imaginar que não, né? O que mais que ela faz? Quebra de ácidos graxos, também é possível aí por esse processo. E a desintoxicação do organismo. Pensando lá novamente no fígado, ó, mais ou menos 25% do etanol que a gente ingere é quebrado com a ajuda aí dos peroxissomos. Agora, mais uma estrutura importante das células, que é o microtúbulo. Microtúbulo presente em várias outras estruturas, né? Mas como é que se formam microtúbulos? A gente encontra eles na forma de cilindros longos e delgados, ou seja, finos. E eles formam uma hélice, né? A hélice da molécula ela é feita de uma proteína. E essa proteína é a tubulina. Dê uma olhada aí. Então, a tubulina, proteína, ela se une a outra tubulina, a outra tubulina, a outra tubulina, formando essa estrutura aí que é uma hélice. Isso é o que a gente chama de microtúbulo. E o microtúbulo tá em tudo quanto é lugar, olha só. As organelas importantes para a divisão da célula, que a gente já citou, centríolos, são formados por microtúbulos. O áster e o fuso mitótico, o que é isso, Pro? Próximas aulas aí a gente vai falar sobre divisão da célula, né? Isso tudo tem a ver com a formação de duas células a partir de uma, é o que a gente chama de divisão celular. Formação do citoesqueleto, migração dos vacúolos digestórios, então movimentos lá dentro da célula também tem a ver com microtúbulos, e a estrutura dos cílios e dos flagelos, que aparecem em algumas células especiais aí, como a gente vai ver. Então vamos pensar. Como eu acabei de falar, os microtúbulos formam os centríolos. E percebam que os centríolos a gente consegue analisar a sua estrutura, porque ele tem, né, ele é um cilindro formado por 9 feixes. Contem aí que vocês vão achar 9 feixes mesmo. E cada um desses feixes tem 3 microtúbulos paralelos. Então é assim que é a estrutura detalhada de um centríolo lá dentro da célula, né? E a célula ela apresenta 2 centríolos, um perpendicular ao outro. Não tem vegetal, isso aqui é muito importante. Quando a gente pensar na divisão da célula, a gente vai comparar a célula vegetal dividindo e célula animal dividindo. E o centríolo só vai ajudar a célula animal, células de algas e fungos, né, nos seus processos aí. E aí tem a função. Ele orienta a formação do fuso mitótico durante a divisão da célula. Vou mostrar para vocês esse fuso. E também forma corpúsculos basais de cílios e flagelos. Então, as estruturas nas quais cílios e flagelos estão ancoradas, né, inseridas, têm origem aí em centríolos também. Olha lá, minha gente. O centríolo está aqui, ó, no centro dessa região azul esquematizada, né? Então, tem 4 centríolos, 2 de cada lado. A gente vai ver que eles duplicam durante o processo, né? Partindo dos centríolos, a gente vê as fibras do áster. Tudo microtúbulo isso aqui, hein? E aqui, representado em roxo, nós temos a fibra do fuso se formando. Tudo isso aqui
é microtúbulo. Professora, não estou entendendo nada. Tudo bem, né? A nossa aula de divisão da célula vai chegar. O importante é pensar, microtúbulos formam essas estruturas, tanto os centríolos quanto essas fibras, que promovem, né, a divisão da célula. É isso que eu quero que a gente saiba desde agora. Os microtúbulos, como eu já disse, estão presentes no citoesqueleto, e esse nome aqui já está dizendo muita coisa, hein? É o esqueleto da célula. Então, a gente pensa que a célula é formada por um líquido, né? Preenche lá o seu citoplasma e as organelas. Mas, na verdade, minha gente, tanto as organelas como a movimentação de organelas de vesículas dentro desse citoplasma são orquestradas, podemos dizer assim, por proteínas, que são várias, né? Entre elas os microtúbulos. Então, olha só, essa foto é muito bonita, né? Tá mostrando em verde, né? Com uma fluorescência verde, os microtúbulos, mostrando que todo o citoplasma é tomado de microtúbulos. Em azul nós temos o núcleo, em vermelho nós temos estruturas aí, né? Ao redor dessa célula, revestindo essa célula. Então, os citoesqueletos são proteínas no citoplasma, responsável por movimentações, né, na parte líquida lá do citoplasma, no hialoplasma, e também mantém a forma da célula, né? A célula fica íntegra, fica com a sua forma aí, graças a essas proteínas que a preenchem. Aqui tem um esqueminha, olha os microfilamentos, filamentos intermediários. O mais importante é olhar o microtúbulo, né? É dele que a gente está falando. E o microtúbulo está aqui, fazendo parte desse citoesqueleto. O citoesqueleto, na verdade, ó, tem microfilamentos de actina, microtúbulos, que são os mais com maior diâmetro, né? E os filamentos intermediários. Então, são 3. Então, o microtúbulo faz parte dessa estrutura. E é ele que vai ser cobrado de vocês, né? Microtúbulos também lá formando cílios e flagelos. Como que estão organizados esses microtúbulos nos cílios e nos flagelos? Nós temos agora 9 pares, hein? Lá no centríolo a gente podia falar que eram 9 trios, né? Aqui a gente pode falar em 9 pares. E aqui, ó, dispostos em círculo ao redor de um par central. Então, aparece um par central aí. E eles estão inseridos numa estrutura chamada de corpúsculo basal, uma das funções dos centríolos, que eu mostrei no slide anterior para vocês. Olha que bonitinho. Então, aqui tem membrana ciliar ou flagelar, né? Aqui tem a estrutura formada por microtúbulos, que tem capacidade de movimentação. Tem uma placa aqui que separa essa estrutura do corpúsculo basal. E se a gente vê um corte transversal, né, lá de um flagelo, de um cílio, desculpa, a gente vê 9 pares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pode contar aí. E aí dentro, lá no centro, um par, né? Um par central. Isso é um microtúbulo, organizado para formar um cílio ou um flagelo. Então, minha gente, quais as funções aí dessas estruturas? Tem a ver com motilidade, né? O flagelo, ele se movimenta. O cílio, os cílios, se movimentam também. Então, a motilidade de espermatozoides, de bactérias, de algas, de protozoários. E a movimentação de partículas em epitélio ciliado das nossas vias respiratórias. Aproveitando que a gente está agora na época do frio, né? Nós sabemos que todo o nosso trato respiratório ele é revestido por cílios. Tem produção de muco e cílios que ficam se movimentando o tempo todo. Assim, as impurezas do ar que a gente inspira são mandadas para fora do corpo, né? Quando a temperatura baixa, a movimentação dos nossos cílios fica prejudicada. E é aí que bactérias, fungos, vírus, eles conseguem se estabelecer com maior facilidade, né, dentro do nosso sistema respiratório. Por isso que é mais comum ficar doente, ficar gripado em épocas frias. Interessante, né? Eu coloquei aqui, ó, um protozoário ciliado, pra gente dar uma olhada, e um espermatozoide aqui flagelado. Então, os flagelos são longos, em número reduzido normalmente, cada espermatozoide, por exemplo, só tem um flagelo. E os cílios são curtos e numerosos.
Este protozoário ciliado aqui, ó, está cheio de cílios, né? E agora a gente pode resolver os exercícios, bora? Então, para fechar aí a nossa primeira apostila, o caderno número... Então, vamos lá, exercício número 1. A figura a seguir representa o englobamento de partículas por uma célula animal. Percebam, né? Aqui está formando no número 1 um fagossomo, no número 2 um pinossomo, como a gente viu a diferença lá na primeira aula, né? E aqui no número 3, estamos vendo um vacúolo autofágico. Então, quais os fenômenos representados em 1, 2 e 3? Número 1, fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Número 2, pinocitose, englobamento de soluções contendo substâncias, né, para dentro da célula. E o número 3 é a autofagia, quando tem um englobamento de estruturas do citoplasma. Letra B. Descreva a importância de tais fenômenos para a célula. E aí, minha gente? Fagocitose e a pinocitose vão incorporar o material do meio externo, né, que vai ser utilizado na nutrição da célula. O englobamento de micro-organismos patogênicos por meio da fagocitose é um mecanismo de defesa do organismo. E a autofagia é um processo de renovação, né? Esses são os principais pontos para vocês responderem aí no exercício de número 1. O 2 diz: as estruturas filamentosas móveis que se projetam na superfície celular, como indicado, né, pela seta nessa figura, estão representados. Minha gente, ó, célula ciliada com transporte de muco, célula californe com a produção de muco. E ele está mostrando aqui um tecido conjuntivo bem baixo. O que é isso aí, minha gente? Letra E. A nossa traqueia, por exemplo, que faz parte do sistema respiratório, para dificultar a entrada de agentes estranhos nos pulmões. Então, tem a movimentação lá do muco para eliminar as bactérias, fungos, vírus que a gente possa ter inspirado. Exercício 3. O componente celular que migra para a superfície das células e cresce pelo alongamento de seus microtúbulos para originar as estruturas destacadas nessa figura é denominado. Então, ele está mostrando aqui as fibras do fuso, o áster, que a gente vai discutir muito na aula de divisão da célula. Quem é que deu origem aí a tudo isso? Foi o centríolo. O centríolo também está na imagem, Pro? Sim, ó. 1, 2, 3, 4. Temos aqui os centríolos nos polos da célula, né? Essas regiões mais extremas da célula. 4. A silicose pulmonar é uma doença inflamatória bastante grave, que acomete principalmente trabalhadores da indústria civil expostos à poeira de sílica. Como as partículas não podem ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo de sílica rompe a organela e ocasiona a destruição generalizada das células por ação das enzimas digestivas. Uma desgraça, né? A organela citada no texto é... E aí, minha gente? Se nós temos lá uma organela responsável pela digestão na célula, nós estamos falando da organela, né? Lisossomo. Então, é o lisossomo aí no exercício número 4, letra C. Último. O citoesqueleto é constituído por um conjunto de tubos e filamentos proteicos interligados e desempenham várias funções dentro da célula. Assinale a alternativa correta sobre o citoesqueleto. Letra A. Os movimentos ameboides são realizados por ação conjunta dos microtúbulos e da miosina. Minha gente, não tem miosina, hein? Só tem a quitina lá no citoesqueleto da célula, que também é uma proteína aí que tem a ver com o movimento, né? B. Os microfilamentos realizam um deslocamento dos cromossomos durante as divisões celulares. Quem faz deslocamento de cromossomos na divisão é microtúbulo, já que estamos falando das fibras do fuso durante a divisão da célula. Cuidado. Seus filamentos intermediários desempenham uma função estrutural, evitando o rompimento das membranas celulares. E D. Na citocinese, é formado um anel constituído por filamentos intermediários que provoca o estrangulamento da célula. A letra D a gente ainda não sabe, porque a gente não estudou a citocinese, que faz parte da divisão celular, né? Já já a gente fala disso, mas quem participa desse processo também é a quitina.
Então, só sobra pra gente a letra C. Faz parte lá do citoesqueleto da célula, os microtúbulos, os mais importantes para vocês lembrarem, a actina e os filamentos intermediários. Então, todo mundo ali junto, né, tá promovendo a manutenção da forma da célula. Então, a única possível aí no exercício 5 é a letra C. Tudo bem? Até a próxima aula, pessoal. Vamos falar agora sobre o núcleo da célula. Tudo bem? Tchau!